podcast Bons Papos com Marcos Niemeyer. Hoje, aqui no podcast Bons Papos, o nosso encontro é com o radialista e jornalista baiano Paulo Gomes. Natural de Salvador, ele mora no Rio Vermelho, aprazível bairro da capital baiana, reduto de boêmios, artistas, jornalistas, livres pensadores, malandros, pessoas comuns igual a nós e quem mais pintar no pedaço. Bom, 2 anos atrás, tive o privilégio de ser recebido pelo nosso Paulo Gomes em sua aprazível residência no Rio Vermelho, que fica bem nas proximidades de onde morava Jorge Amado e sua Zélia Gattai. E vamos lembrar aqui alguns casos, né? Contar alguns fatos das nossas memórias radiofônicas, outros fatos interessantes, alguns nem tanto, mas vamos lá. O Paulo já havia nos contado que certa ocasião saiu para fazer uma caminhada e deu de cara com um grande compositor, também baiano, Clementino Rodrigues, o popular Riachão, falecido em 2020, aos 98 anos. Riachão foi um dos sambistas mais reconhecidos do país, ao lado de Nelson Sargento, Dona Ivone Lara e mais alguns outros da velha guarda. Por se inspirar em episódios inusitados ou extravagantes da capital baiana, ele passou a ser chamado de cronista musical. Paulo Gomes, conte para nós como é que foi mesmo esse seu encontro com o Riachão, aí perto da sua casa. Foi aqui na rua, não foi lá na praia, na da árvore não, foi aqui. Onde hoje é uma pracinha, tem um ponto de ônibus, ele vinha andando em direção ao Rio Vermelho, ao lado de lá, e eu vinha em direção à minha casa. Eu encontrei ele com aquela toalhinha no pescoço, eu sou fã demais dele, cara. Uma simpatia e um artista maravilhoso, né? Sambista talentoso, canta as coisas com simplicidade, sempre cantou. E uma vez, um show que ele fez em Dias Dávila, na Praça de Dias Dávila, comemoração na época de Sexta-feira da Paixão, aí tinha a peça de Cristo, ao vivo, a Paixão de Cristo, encenada pelos atores do colégio, organizada pela diretora do colégio, mas uma peça muito bem feita. Aí ficava um parque armado no centro da praça, com aquela mulher macaco, que se transformava em macaco. E o Riachão foi contratado, rapaz, ele fez um show com umas 4 mulatas, meu amigo. Eu era garoto, tinha 10 para 12 anos, hipnotizado pelas mulheres, pelas mulatas. Cada mulata, meu amigo. E o malandro, novo ainda, ele estava novo. Eu chamo o malandro, que ele mesmo se chamava assim, o malandro, né? Rapaz, que esse cara fez de show, 2h30 de show, sambando, cantando com aquela energia. E ele passou um tempo esquecido, depois foi um rapaz aqui chamado Paquito, músico, historiador, magrinho, fã de Caetano, fã do Riachão, se aproximou dele e fez alguns trabalhos para ele voltar à mídia, voltar a fazer shows, a que as pessoas dessem importância a ele. Ele estava esquecido. Bom, mas na prática, como foi que você encontrou o Riachão aí no Rio Vermelho? Bom, aí ele passou aqui na rua e eu aí mandei a Clementino, né? Eu disse, seu Clementino, tudo bem? Aí ele, meu filho. Eu disse, olha, eu sou fã do senhor, sou fã do artista que o senhor é e do ser humano que o senhor é. O senhor sorri, o senhor transborda alegria, transmite alegria. Se o senhor me permitir, quero te dar um abraço. Paulo, você teve também muita proximidade com a família do Raul Seixas, esse personagem ímpar que vive no imaginário popular do brasileiro. Fale um pouquinho para nós sobre essa interessante convivência. Pois é, Marcos, eu tive o prazer, o privilégio de conhecer a família do nosso querido Raul Seixas, o pai do rock brasileiro, esse artista fantástico que eu passei a admirar desde a minha adolescência. E praticamente um referencial de vida para mim. Sempre gostei muito do Raul, não só como artista, mas como um pensador, como um cara diferente dentro de uma sociedade muito capitalista, muito autoritária, e o Raul era um libertário, e eu sempre adorei as músicas dele, o jeito dele de se posicionar, mesmo como artista e como ser humano, diante das coisas da vida. E se tornou um grande ídolo. Bom, consta aqui nas anotações da Carolina Julião, produtora do podcast, que no mesmo dia, após o enterro de Raul Seixas, fãs e admiradores, inclusive você que estava lá, prestaram uma homenagem à memória dele, indo até uma loja de discos no Centro Histórico de Salvador, já que o estabelecimento estava recebendo naquela tarde os primeiros lotes de vinis com o último trabalho do artista. Nos fale mais sobre esse fato, Paulo. Quando o Raul morreu em 89, eu entrei no rádio em 1990.
a Rádio Transamérica, aqui de Salvador, Transamérica da Bahia, 100.1. Mas um ano antes, que foi 1989, foi o ano que o Raul nos deixou, né? Fez aquele último trabalho muito bacana com Marcelo Nova, o disco e a série de shows, a turnê A Panela do Diabo, e quis o destino que, inclusive, esse disco gravado em 89, chegasse às lojas aqui de Salvador no dia exatamente do adeus definitivo ao Raul no corpo físico, né? O enterro do Raul foi aqui em Salvador, no cemitério Jardim da Saudade. Tanto que nós, que éramos fãs e tínhamos formado um grupo, né? Não chamo de fã-clube, mas era um grupo de fãs que a gente se reunia para cantar as músicas dele e fazer pesquisas, né? Entrevistar pessoas, já que o Raul nasceu em Salvador e tinha toda a sua família aqui, a sua base de amigos, e a gente começou a entrevistar aos amigos, aos familiares. E no dia que a gente foi fazer a despedida do Raul, né? Ele morreu no dia 21 de agosto de 1989, creio que no dia seguinte foi ele morreu em São Paulo, o corpo veio trasladado de São Paulo num jatinho e foi enterrado aqui no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas. E nós saímos da despedida final ao Raul e de ônibus fomos até a Praça da Sé, no centro de Salvador, onde tinha a tradicional loja A Modinha, a loja de discos, e tinha também a Aqui Discos, eram as duas maiores. E na Praça da Sé, embaixo da Rádio Excelsior, tinha essa loja Modinha. Nós saímos direto do cemitério Jardim da Saudade, que naquele dia estava chegando os discos em vinil do Marcelo Nova e Raul Seixas, A Panela do Diabo, o último trabalho, o trabalho que o Raul deixou pronto e se despediu. E efetivamente, como foram os primeiros contatos que você teve com a família do Raul Seixas? A gente começou a ter contatos com a família desde a missa de sétimo dia e tudo mais, e a família dele sempre foi muito solícita, Dona Maria Eugênia, seu Raul Varela Seixas, o pai, eram pessoas idosas, 70 para 80 anos, por aí, e sempre muito simpáticos. O Plínio, o único irmão que tem o Raul também. Então nós descobrimos o endereço, tivemos o acesso a eles, ao apartamento que Dona Maria Eugênia e seu Raul moravam, aqui no bairro do Jardim Apipema, próximo de Ondina, e Dona Maria Eugênia se tornou uma pessoa muito agradável para a gente, sempre recebia a gente com muito carinho, e a gente ia para lá e ela permitia isso, né? A gente conversar, tirar as dúvidas sobre o Raul. Ela mostrava os objetos, raridades, coisas, né? Que o Raul colecionava desde quando era garoto, e raridades da carreira dele, objetos que fizeram parte da carreira, e se tornou uma grande amiga, uma pessoa muito agradável, muito engraçada, espirituosa. E o seu Raul também muito gente boa, mas o seu Raul era mais tímido, retraído, ele observava mais do que falava, e Dona Eugênia não, brincalhona, falava muito, espontânea. Pois bem, conosco na ponta da linha, diretamente de São Paulo, o nosso grande amigo Flávio Raffner, admirador e importante pesquisador da música brasileira. O Flávio também tem uma pergunta para o nosso Paulo Gomes. É uma curiosidade que eu sempre tive com relação ao Raul Seixas. Uns falam de um jeito, outros falam de outro, que a relação com a família era difícil, era complicado, outros falam que não, que era tudo invenção, já que ele teve contato com a própria mãe, né? A mãe dele confirmava o que exatamente sobre o Raul. A você, Marcos, a Carolina e ao novo amigo que eu pretendo que seja, Paulo Gomes. Ô Flávio, prazer falar com você, responder a sua pergunta. Olha, eu posso afirmar e você pode acreditar que o Raul tinha um relacionamento maravilhoso com a família. Com os pais, seu Raul, Dona Maria Eugênia, e com o irmão Plínio, além dos sobrinhos, etc. Raul era uma pessoa muito, muito diferente no cotidiano, em casa, com a família, do que era no palco. No palco ele virava fera, ele era realmente aquele cara, aquela fera indomável, mas ele teve princípios muito bons, uma família muito boa, muito amorosa. E em casa, a Dona Eugênia me falava que ele era muito retraído, gostava de ficar muito em casa, tocando violão, recusava um monte de convite para jantar, para ir para festa. Não era exatamente o oposto daquele estereótipo que foi criado do malucão, do cara cheio de exageros, de bebidas e drogas, nada disso. Ele era um cara muito parecido com o pai, muito retraído, canceriano, né? Canceriano adora ficar em casa, adora a família. A personalidade do Raul era a mistura do jeito da mãe e do jeito do pai.
Um grande abraço, Flávio. Paulo, algumas coincidências ou experiências, digamos assim, ou mesmo algo do ponto de vista místico, teriam ocorrido numa espécie de ligação entre você e Raul Seixas, a ponto de certos episódios da sua trajetória parecerem atravessados por sinais, encontros improváveis e histórias que desafiam a simples lógica. É como se a figura de Raul surgisse não apenas da influência artística, mas também como presença simbólica, quase um espelho de inquietações e caminhos cruzados ao longo da vida. Freud explica, Paulo Gomes. Pode acreditar, em diversas situações em que eu ou estava ouvindo uma música do Raul, ou estava falando sobre ele, acontecia alguma coisa muito forte, mostrava a presença dele. Uma certa feita, eu andando aqui no bairro do Rio Vermelho, um dos bairros principais aqui de Salvador, um bairro que tem casas é arborizado, tem muitas residências, tem talvez mais casas até do que prédios, mas é um bairro urbano, né, com bastante movimentação urbana, não é um bairro rural, com características rurais. E uma certa feita, acredite, eu andando 3 horas da tarde, isso que me chamou a atenção também. Eu tenho a mania sempre de andar na rua cantando, lembrando de alguma coisa, uma música a gente vai cantando para distrair, né? 3 horas da tarde eu estava cantando uma música do Raul, numa rua aqui próxima inclusive da casa do Jorge Amado, chamada Cachorro Urubu, que é uma música do Raul, lançada em 73, no primeiro álbum solo dele, que é o Krieg Rabandolo, uma música em parceria com Paulo Coelho, uma música assim meio no estilo Bob Dylan. A música diz assim: baby, essa estrada é comprida, ela não tem saída, é hora de acordar pra ver o galo cantar, pro mundo inteiro escutar. Rapaz, quando eu falei a palavra galo, quando eu pronunciei a palavra galo, cantando exatamente essa parte da música, que é a primeira, a parte inicial da música, 3 horas da tarde, no Rio Vermelho, rua super movimentada, carros, escola. Quando eu falei a palavra galo, acredite, Marcos Niemeyer, meu amigo, e acredite, amigos que estão ouvindo esse bate-papo, um galo cantou muito próximo, numa casa muito próxima de onde eu estava passando, 3 horas da tarde. E o galo, todos sabem, é um animal mais de hábito noturno, né? É de madrugada que ele começa a cantar mais, né? Quando o dia vai amanhecendo, mas 3 horas da tarde, um sol danado. E quando eu falei, estava aquele silêncio, tudo normal. Quando eu falei, galo, baby, essa estrada é comprida, ela não tem saída, é hora de acordar para ver o galo cantar, para o mundo inteiro escutar. Quando eu falei galo, o galo deu aquela cantada forte, assim. Eu fiquei impressionadíssimo com aquilo, né? Muito impressionado. E para mim foi um sinal. E cantou e parou, ele não continuou cantando. Mas foi alguma casa que estava ali que tinha um quintal ali, mas não vi isso nem antes nem depois, passando pelo mesmo lugar. Foi assim um sinal bem engraçado. E depois disso, Paulo, surgiu algo idêntico, algo relacionado a esse fato que você acaba de nos contar? Tem outras histórias assim também, de coincidências e de sincronicidade. A palavra é essa. É quando você está fazendo algo que remete exatamente a alguma coisa, né? Por exemplo, eu cantando a música Maçã, abri a geladeira de madrugada para pegar alguma coisa, uma água, e a primeira coisa que eu vejo é uma maçã. Ou fazendo uma comida, esquentando alguma coisa para lanchar e cantando Metamorfose Ambulante e dizer: se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. E na hora que eu falei a palavra apagou, o fósforo que eu risquei para acender o fogão, ele acendeu e apagou, exatamente. Em cima, na métrica, em cima da palavra da música que eu estava cantando. Já em 1974, Raul Seixas falou durante entrevista a jornalistas no Rio de Janeiro sobre a criação da música Sociedade Alternativa. Vamos relembrar. Sociedade Alternativa foi eu pertencia a uma sociedade esotérica na época que me deu um terreno em Minas Gerais. Eu construí uma cidade chamada Cidade das Estrelas, onde o advogado era o não advogado, o policial era o não policial. Os conceitos e os valores trocados, né? Tentar fazer uma comunidade com uma nova organização. Uma organização nova. Aí o pessoal bateu meu ombro e disse: dá um pulinho lá fora que tá fogo, guria. Mas aí você conheceu o John Lennon em Nova York? Passei 3 dias com ele. A gente já se comunicava. Mas vocês se comunicavam por causa dessa sociedade? Ele também Newtopian. Ele tinha uma coisa chamada Newtopian. Nova Utopia. Ô Paulo Gomes, e a dona Maria Eugênia Seixas ouvia você no rádio, aí em Salvador.
Como foi essa história? Como foi que tudo começou? Passei a frequentar a casa dela. De vez em quando ia fazer visitas e ela, muito generosa, batia aquele papo, andava fazer aquele cafezinho gostoso, tomava um cafezinho, lanchava. Ela insistia às vezes para ir almoçar lá, mas aí eu já estava no rádio, né? Já estava trabalhando na Rádio Transamérica e ela tinha um hábito, né? Ela dormia muito cedo e acordava de madrugada. E eu passei a fazer 2 horários na rádio. Fazia um programa às 18 horas, mas eu era também produtor, chegava às 16 horas, 4 da tarde, produzia o programa, que era de 6 às 7, voltava para casa, dormia, porque 2 da manhã eu pegava ao vivo na rádio, tinha um programa chamado Plantão da Madrugada. E Dona Maria Eugênia, por estar acordada nesse horário, ficava muito, me ouvia, eu gostava de ouvir o programa. E aí estreitou esse laço muito forte e eu tive esse prazer. E o próprio Raul Seixas, você o conheceu pessoalmente? Chegou a ter algum tipo de convivência com ele? Não pude conhecer o meu ídolo, ele em vida, mas conheci o pai, a mãe, o irmão, e Dona Maria Eugênia é uma figura maravilhosa. Quem conheceu sabe disso. Eu acho que é a mãe de artista mais querida do Brasil, porque ela abraçou os fãs do Raul. O pessoal ligava, naquela época tinha a lista telefônica, né? E o pessoal do Brasil todo aí via, comprava e tinha acesso à lista telefônica de Salvador, descobria o telefone fixo e todo mundo estava lá. Como o nome do pai dele é muito parecido com o dele, o pai era seu Raul Varela Seixas e o Raul era Raul Santos Seixas, o pessoal era Salvador, Raul Seixas, pronto, descobria ali. Ligavam a cobrar de madrugada para Dona Maria Eugênia para saber, fazer perguntas sobre a carreira de Raul. E ela nunca perdeu o bom humor e aquele jeitão maravilhoso dela. Agora, mudando o teor da prosa, temos aqui uma perguntinha para você do nosso querido Chico Rezende, que tive a oportunidade de trabalhar com ele na Rádio Itatiaia, em Minas Gerais. O Chico é um dos grandes narradores esportivos do Brasil e atualmente está na Tropical FM do Vale do Aço, que fica a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Um abraço, meu amigo Paulo Gomes. Tenho 2 perguntas para fazer para você. Como que você vê o jornalismo brasileiro na atualidade? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, e como é que você vê a concorrência do rádio, a internet, as redes sociais, como concorrente do rádio brasileiro? Como é que você vê esse crescimento das redes sociais, das mídias, que muita gente está migrando, né? Está deixando de anunciar às vezes no rádio para anunciar nas redes sociais. Você vê aí essa migração? O que você acha? Isso é bom para o rádio? É ruim? O rádio vai perder muito com isso ou não? O que você acha? Um abraço aqui do Chico Rezende. Oi, Chico Rezende, como está você? Tudo bem? Olha, respondendo aí, primeiro a questão de como eu vejo o jornalismo hoje. O jornalismo, a imprensa, o trabalho da imprensa, ele, na verdade, no Brasil, ele nunca foi totalmente independente como deveria e como deve ser. Porque por mais que você procure fazer um trabalho isento, correto, seguindo, né, as regras da independência para a informação, a gente esbarra numa realidade. Os meios de comunicação, no passado, os jornais, as rádios, as televisões, sempre foram de grupos ou de pessoas que têm posicionamento político. Então não existe, Nelson Rodrigues já dizia, não existe imparcialidade. A imparcialidade é uma utopia. Deveria existir. Claro que tem profissionais que se mantêm dentro da ética, de um padrão ético, que procura seguir isso. Mas nem sempre é possível, às vezes, pelo veículo onde ele trabalha. A não ser, como hoje já existe a possibilidade de você fazer o seu próprio canal, o seu próprio blog, o seu site, onde você é o condutor da coisa. Mas quando esse jornalismo ele passa pelas emissoras, pelas emissoras que pertencem a grupos empresariais, todos eles têm suas ligações, seus interesses econômicos, comerciais e políticos. E isso esbarra, às vezes, a deturpação do jornalismo. Agora, o jornalista, o profissional que se preza, ele não vai se submeter a algumas distorções se elas forem sugeridas, né, pela direção das empresas onde eles estejam trabalhando. Quanto à sua outra pergunta, a internet concorrendo, os novos meios e ferramentas através da internet em relação à possível disputa com o rádio, eu vejo que o rádio é uma coisa tão forte, tão mágica, que todas as transformações que aconteceram durante esse tempo todo em que ele estava no auge, ele era o principal veículo de comunicação, depois veio a televisão e agora a internet, ele nunca desapareceu e, na minha opinião, nunca vai desaparecer. Ele vai se transformar, ele vai adquirir outros aspectos, ele vai incorporar outras ferramentas. O próprio rádio hoje, as grandes emissoras, elas transmitem, né, com
imagens do estúdio, transformando a sua comunicação através da própria internet. A questão comercial, sim. Hoje, as grandes empresas, as grandes agências, elas preferem pulverizar os seus comerciais nas plataformas da internet, né? Nos streams, nos canais, em alguns veículos, porque o direcionamento é maior, a resposta é maior, porque hoje qual é a família, qual é a pessoa que tem um aparelho de rádio em casa? Digo, aparelho de rádio como nós conhecemos, quase nenhum, né? Agora todo mundo tem um celular na mão, então a resposta é mais rápida. Então nesse ponto o rádio tem que buscar meios para a sobrevivência, porque a concorrência é muito grande. E aí eu vejo que muitos deles já estão fazendo isso, a Rádio Tupi, a Rádio Itatiaia, a Jovem Pan, elas incorporam a ferramenta da internet e estão na internet. É como se fosse uma grande nave-mãe e o rádio é um dos vagões ali, é uma plataforma, uma locomotiva com os seus vagões. O rádio passou a ser um vagão dessa grande locomotiva que se chama internet. Em relação ao futuro, que tipo de comunicador Paulo Gomes tende, na sua opinião, a sobreviver e se destacar nesse novo ecossistema midiático? Olha, pensando no futuro, que já é o presente, né? O futuro chegou muito rápido, as transformações tecnológicas, também na forma da comunicação, da divulgação do nosso trabalho, nós comunicadores, com a tecnologia, com a internet. Eu acredito que cada vez mais o profissional ele tem que pensar no seu caminho próprio, de criar o seu mecanismo de comunicação. E isso é possível hoje através dos canais do YouTube, enfim, fazer o seu próprio podcast. É claro que isso demanda adaptação, demanda também custo, investimento. Mas eu acredito que aqueles grandes empregos nas grandes emissoras, nas grandes empresas, eles não existem mais e tendem infelizmente, a ficar cada vez mais escasso, porque tudo hoje é muito descartável. Por mais que você seja competente, parece que não existe assim uma boa vontade, uma simpatia em manter os bons profissionais. Você veja que quase todos passam por todos os veículos, é um rodízio muito grande, daqui a pouco estão nos caminhos próprios. Então eu acredito que o caminho da gente sobreviver nesse novo ecossistema é construir o seu próprio veículo. Tem que ser por aí. Claro que não vai alcançar de imediato, pode não alcançar de imediato aquele sucesso muito grande, porque é uma coisa pulverizada, milhões, milhares hoje fazem, mas é encontrar um caminho, encontrar um formato, encontrar uma linguagem, uma coisa bem feita, que com certeza você vai construindo o seu próprio caminho. Acho que hoje a democratização dos meios de comunicação, nesse sentido, até do consumo das pessoas, está forçando, o estudo está forçando ao profissional de construir o seu próprio caminho. Como você avalia a música brasileira produzida hoje, tanto no aspecto artístico, quanto no espaço que ela ainda consegue ocupar nos meios tradicionais? Nos últimos tempos, por exemplo, a boa música deixou de ser regra e passou a ser exceção, infelizmente. Olha, o que tem de lixo em forma de música rodando na maioria das FMs, nas festas populares, na trilha sonora das novelas da Globo e, pasmem, até na casa do vizinho, é algo sem precedente na história. Olha, eu vejo com muita preocupação e ao mesmo tempo com muita tristeza, porque nós que hoje temos 50, 60, 40 anos de idade, até 35 talvez, tenha alcançado, né? Um período fértil da música brasileira, não só da música, da cultura brasileira, da teledramaturgia, da literatura, do teatro, do cinema, de todas as expressões, até do futebol. Nós pegamos uma fase onde tinham muitos talentos, existiam muitos talentos em todas as áreas. E parece que com o tempo a coisa foi ficando mais descartável e a gente vê hoje com muita preocupação a falta de talentos, de bom trabalho produzido, e na música especificamente a gente vê muito isso. Parece que, para nossa falta de sorte, todos os grandes talentos nasceram numa mesma época. Então você tinha nos anos 70 contemporâneos, Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano, Gilberto Gil, Rita Lee, Raul Seixas, Zé Ramalho, Elis Regina, olha quanta gente boa, Bete Carvalho, Paulinho da Viola, Luiz Gonzaga, de todos os formatos e todos os gêneros musicais. Hoje a gente vê uma coisa muito mal feita, caminhando para a mediocridade, abaixo da mediocridade, muita coisa fútil, muita coisa sinceramente lamentável, ridículas até do ponto de vista da
criação do conteúdo da mensagem. Mas a música ela reflete uma época, ela reflete a sua época. Infelizmente, se esse é o reflexo da nossa sociedade, nós estamos perdidos, porque a gente vê uma pobreza muito grande. Olha, não resta dúvida que, salvo honrosas e raríssimas exceções, ainda costuma surgir algo aproveitável do ponto de vista cultural, seja na música, no cinema, na literatura, enfim. Mas nesses modernosos tempos, a maioria dos brasileiros, quando o assunto é música, por exemplo, prefere ouvir o que há de mais repugnante do gênero já surgido nesse país. Claro que existe também muita gente boa, existem muitos talentos que não têm a visibilidade das pessoas e da própria mídia. Eles fazem seus trabalhos isoladamente, mas eu acho que os grandes gênios, os grandes talentos nasceram quase que todos numa época onde estão envelhecendo, estão fora de cena, e a gente não vê uma substituição à altura, não vê uma manutenção dessa qualidade, com raras e honrosas exceções. E uma última perguntinha aqui para o Paulo Gomes, que vem dos nossos convidados. E esse é um convidado para lá de especial. Meu querido J. Lacerda, uma figura que eu amo tanto, gente. Amo de verdade, do fundo do meu coração. A esse grande jornalista eu muito devo porque, quando, em meados da década de 1980, cheguei a Salvador, contratado pela Rádio Sociedade da Bahia, tive o privilégio de atuar diretamente com o Lacerda no jornalismo da emissora. Uma verdadeira escola para este humílimo aprendiz de escrevinhador que vos fala. A redação do Lacerda é tão perfeita, gente, que, para se ter uma ideia, ele não coloca uma vírgula sequer fora do lugar. Depois de tudo isso, nossos caminhos se descruzaram. Eu fui para a Rádio Globo de São Paulo e ele foi morar em Fortaleza, onde está até hoje. Isso já tem quase 40 anos, é muito tempo, né? Mas, posteriormente, reativamos nossos contatos. Mas agora, sempre que vou a Fortaleza, o Lacerda faz questão de me buscar e me levar ao aeroporto e até para a casa dele. Oxente, você não vai pagar o hotel não, no meu barraco você vai ficar, não sabe? Sempre na base do 0800. Mas então vamos colocar aqui o Lacerdinha no ar, para que ele também possa fazer uma pergunta ao Paulo Gomes, nessa nossa conexão Juiz de Fora, Salvador, Fortaleza. Bem-vindo ao nosso podcast Bons Papos, meu querido J. Lacerda. Meu amigo Marcos Niemeyer, imagino que você e Paulo César Gomes terão uma conversa para lá de boa, nesse podcast Bons Papos. Eu gostaria só de perguntar ao Paulo César Gomes como ele observa o humor hoje no Brasil. Tá meio chato, eu acho. Que chance teria Chico Anísio hoje, com aqueles quadros dele, com tanto mimimi, com tantos questionamentos que se faz hoje na sociedade? Como é que estaria Chico Anísio hoje? Ele conseguiria produzir tanto quanto produziu no passado no humor brasileiro? Grande abraço a vocês. Ô Lacerda, grande abraço para você, meu amigo. Olha, assim como a gente já observou aqui também em outras perguntas falando sobre a música, né, feita hoje em dia, o jornalismo feito hoje em dia, a resposta que eu dei para essas outras questões seja a mesma para o humor. É difícil, a gente vê uma decadência muito grande. Não só por essa questão que você colocou, do politicamente correto, das patrulhas, dessa sensibilidade exagerada, muitas vezes, que fez com que a nossa característica do brasileiro de ser sempre sacana um com o outro, de brincar no bom sentido, isso tenha ficado agora como um campo minado. Mas além disso, eu vejo que falta a vocação para alguns que querem realmente fazer comédia. Parece que abriu uma porteira e todo mundo quer ser ou se acha comediante ou humorista, principalmente depois daquela febre dos stand-ups, onde o cara chega no barzinho ou em qualquer espaço e começa a contar algumas coisas ali, muitas vezes sem roteiro, sem um texto, algumas experiências, e o pessoal talvez mal acostumado ou sem o bom costume de conhecer os verdadeiros humoristas começa a achar engraçado e dar destaque. O país que já teve Chico Anísio, Jô Soares, Agildo Ribeiro, Os Trapalhões, Zé Vasconcelos, Ari Leite, e tanta gente boa, cara. O Tião Macalé, Grande Otelo, Oscarito, Dercy Gonçalves, e a lista é muito
muito grande, Costinha. Esses eram humoristas natos. Esses talvez não precisassem de textos, porque tinha capacidade de improvisação e eram engraçados, naturalmente engraçados. Então eu vejo assim com uma pobreza muito grande. Existe um ou outro talento que você realmente identifica, mas a gente vive um momento realmente de muita escassez no humor de qualidade, Lacerda. Queremos agradecer ao grande amigo Paulo César Gomes, radialista e jornalista lá de Salvador, que foi o personagem central desta edição do podcast. Agradecimentos extensivos aos nossos convidados que fizeram perguntas ao Paulo. Flávio Raffner, de São Paulo, exímio pesquisador da música brasileira. Chico Rezende, narrador esportivo da Tropical FM de Ipatinga, Minas Gerais. E o nosso J. Lacerda, da bonita e ensolarada capital cearense. Trate de botar água no feijão, hein, Lacerdinha? Porque a qualquer momento vamos baixar e saravar aí por Fortaleza novamente, não sabe? E ainda um agradecimento especial a Carolina Julião, exímia jornalista, produtora deste podcast e também do Momento MPB, programa musical que apresentamos aos domingos às 8 da noite na Cheia FM Juiz de Fora. Aquele abraço, meu amigo Paulo Gomes. Valeu, Marcos e amigos. Foi um prazer, uma satisfação imensa mesmo participar aqui do podcast Bons Papos, que, aliás, colaboramos com a sugestão do nome, né? Quando você estava na elaboração desse projeto alguns anos atrás e a gente trocando uma ideia, e eu sugeri esse nome, né? E você gostou de imediato, porque na verdade é isso, é um podcast de conversas, de histórias, de depoimentos, claro, de bons papos. Um grande abraço a todos, agradeço a todos que mandaram pergunta e estamos sempre aqui à disposição. Um grande abraço a todos. Lembrando que este podcast tem apoio cultural da CVC Turismo. Sabe o que é melhor do que viajar? É viajar com alguém cuidando de tudo pra você. E cuidar é estar sempre perto. Pensar em cada detalhe, do começo ao fim. Planejar a viagem com você, embarcar e quando chegar lá, já está esperando por você. Sabe por quê? Porque a sua viagem também é a nossa. Se você se sente feliz, a gente também fica feliz. Se você aproveita, a gente também. A CVC conhece o Brasil e os brasileiros como ninguém. Tem equipe e parceiros por toda parte. Precisou? É só chamar. No celular, no app ou em uma das 1.400 lojas. Pra onde você quer ir? A gente vai amar ir com você. CVC, a sua viagem também é a nossa. O podcast Bons Papos tem produção de Carolina Julião, apresentação Marcos Niemeyer.